Há uma advertência que soa dura, mas que pode explicar fendas invisíveis dentro de uma casa. Os demônios estão atacando sua família através de certas coisas. E o mais inquietante é que pode haver algo em seu lar, agora mesmo, que está convidando a escuridão para sua família, embora você não saiba. Você pode não acreditar, mas eles sabem e estão usando isso. Talvez esteja no quarto de um adolescente. Talvez esteja à vista em uma estante da sala. Talvez esteja escondido em uma caixa no sótão, esquecido há anos. Algo que parece completamente inofensivo. Algo de que você jamais suspeitaria. Mas os demônios não precisam de convites evidentes. São pacientes, são astutos. Buscam qualquer pequena abertura, qualquer fenda na armadura espiritual de um lar. E quando a encontram, não apenas entram, chamam outros até que o que começou como um pequeno problema se torna um pesadelo que você não sabe explicar. Então surgem ruídos estranhos à noite. Aparecem medos sem motivo. As crianças repetem pesadelos. Um casamento se rompe sem uma razão clara. A família se enfrenta. E fica um peso no ambiente, como se a casa já não respirasse paz. A maioria atribui isso ao estresse ou ao psicológico. Mas às vezes a causa também é espiritual, e por isso a solução deve ser espiritual. Antes de continuar, deixe-me perguntar uma coisa. Se sua casa pudesse falar, o que diria sobre suas noites, sobre sua paz, sobre as mudanças dos últimos meses? Há alguém em sua família que precisa ouvir isso? Alguém que se afastou da fé ou que está se aproximando de coisas que não entende? A razão pela qual este testemunho pesa tanto não é por vir de alguém impressionável, nem de uma história repetida sem provas. Vem de uma santa canonizada, conhecida e amada por milhões, e cuja vida foi marcada por uma missão muito concreta. Santa Faustina Kowalska é lembrada como a apóstola da Divina Misericórdia, e a maioria a associa com aquela imagem de Jesus da Misericórdia, com os raios vermelhos e brancos, e com a confiança simples que resume tudo em uma frase. Mas sua vida não foi apenas consolo, também foi combate. Em seu diário, ela deixou registrada uma guerra espiritual que muitos católicos nunca ouviram mencionar. Ataques que chegavam à noite, pressões que não eram apenas pensamentos, e tentações que buscavam quebrá-la por dentro. E aqui aparece uma chave que muda a perspectiva. Os demônios não a odiavam por capricho. Odiavam-na porque sua missão arrancava almas do domínio deles. Ela orava pelos pecadores, intercedia por quem estava no limite e falava sem medo de uma misericórdia capaz de levantar até o mais caído. Isso, para o inimigo, é intolerável. Por isso, quando pensamos em proteção para a família, não basta dizer "eu creio" de maneira vaga. Este testemunho insiste em algo incômodo. Quando a fé está viva, quando uma casa reza, quando alguém leva a sério a conversão e a salvação, o inimigo não fica parado. Busca formas de desgastar, de dividir, de apagar a confiança, de converter a oração em rotina vazia ou em rejeição. E então a pergunta não é apenas quem foi Faustina. A pergunta é o que está acontecendo em sua casa. Porque se ela foi atacada precisamente por amar a Deus e por rezar pelos outros, o que tenta o inimigo quando vê uma família que começa a despertar, que volta para a fé, que quer viver em graça? Tenta assustá-la ou tenta algo mais sutil como esfriá-la por dentro? Em seguida, vamos entrar no primeiro episódio que ela narra com detalhes, o momento em que o ataque passa do interior para o físico. No diário de Santa Faustina, há uma cena que corta a respiração, porque não se apresenta como uma impressão vaga, nem como um mau sonho. Ela escreve que adormeceu assim que se deitou, mas por volta das 11 da noite, Satanás sacudiu sua cama. Ela acordou instantaneamente, e a primeira coisa que fez não foi gritar, não foi correr, não foi entrar em pânico. Ela começou a rezar com calma ao seu anjo da guarda. Pare um momento nessa imagem. Uma santa, sozinha em seu quarto, no meio da noite, com um ataque físico, e ainda assim escolhe a paz da oração. Essa resposta é importante porque mostra que o inimigo busca uma coisa antes de qualquer outra. Busca que você perca a serenidade, que paralise, que se sinta abandonado. Em vez disso, ela se apoia na ajuda do céu e começa a rezar o terço.
E então, segundo seu relato, ocorre algo ainda mais estranho. Ela vê almas fazendo penitência no purgatório. Diz que elas lhe aparecem como sombras, e entre essas sombras vê também muitos demônios. Ou seja, não era apenas uma luta interior. Ela descreve uma cena espiritual aberta diante de seus olhos, com presenças que não se veem na vida comum, mas que estavam ali. Entre esses demônios, um tenta atormentá-la de uma maneira concreta. Toma a forma de um gato e se joga repetidamente sobre sua cama e sobre seus pés. Ela o descreve como muito pesado, como se pesasse uma tonelada. Um demônio disfarçado de gato, não para assustá-la com um espetáculo teatral, mas para oprimi-la, para cansá-la, para passar horas tentando quebrar sua resistência. E, no entanto, ela não muda de arma, não negocia, não dialoga, não se deixa levar pela curiosidade. Ela continua rezando o terço, mantém a oração durante a noite e, ao amanhecer, essas presenças desaparecem e ela finalmente pode dormir um pouco. Este episódio não foi contado para entreter. Foi contado para ensinar como o inimigo opera, como tenta pressionar, confundir e desgastar. E também para mostrar que há um modo de responder que não se baseia no medo, mas na fidelidade. Depois desses episódios, o Diário de Faustina não fica apenas no relato do medo. Ela vincula a batalha a uma revelação mais profunda. Em outro trecho, ela registra palavras do Senhor que explicam por que o inimigo reage com tanta violência quando uma alma se aproxima da misericórdia. E também escreve algo que, por sua crueza, é difícil de esquecer. Uma confissão de Satanás. Em seu diário, Faustina anota que Satanás admite que sofre terrivelmente pelo fato de os pecadores voltarem para Deus. Essa frase é uma chave, porque deixa claro que, para o inimigo, não há vitória mais dolorosa que uma conversão. Não há derrota mais humilhante que ver alguém que estava longe se levantar, confessar, voltar para a graça e começar de novo. Por isso a misericórdia é tão odiosa para ele. Não por ser um conceito bonito, mas por ser um resgate real. A misericórdia não é uma desculpa para continuar igual. É a força que arranca uma pessoa do pecado, quebra correntes, restaura famílias, devolve a paz e faz com que um lar que estava esfriando por dentro volte a respirar. E aqui há algo que o roteiro original sublinha com clareza. O inimigo não tenta apenas assustar com fenômenos estranhos. Muitas vezes, sua estratégia mais eficaz é outra. É empurrar as pessoas a desconfiarem de Deus, a pensarem que não há perdão, a acreditarem que já não vale a pena voltar, a sentirem vergonha, a dizerem para si mesmas: Deus não me ama, Deus não me ouve, já é tarde. Porque se ele consegue isso, a porta fica aberta não por um objeto, mas pelo desespero. Por isso, quando falamos de ataques e de portas no lar, não se trata apenas de coisas externas. Trata-se também de manter viva a confiança. Porque quando a confiança se apaga, a casa se torna vulnerável. E quando uma família recupera a confiança e volta para a misericórdia, o inimigo perde terreno. E agora vamos entrar em outro episódio ainda mais impactante. O momento em que Faustina se vê cercada por uma matilha de cães pretos. Em outra passagem de seu diário, Faustina descreve um encontro que parece saído de um pesadelo, mas que ela narra com uma sobriedade que impressiona. É o episódio em que se vê cercada pelo que chama de uma matilha de cães pretos. Não o conta como uma metáfora poética. Apresenta-o como uma experiência concreta, um momento de pressão e ameaça. Ela escreve que esses cães estavam enfurecidos, que a cercavam, que sentia o perigo. E no meio dessa cena, aparece uma frase que o roteiro original destaca com força. Uma ameaça direta, pronunciada para intimidá-la, para que ela cedesse, para que se afundasse no medo. A intenção é clara. Não é apenas assustar, é quebrar a vontade, romper a confiança, empurrá-la a pensar que está sozinha e que não tem saída. E aqui vem o decisivo. A resposta de Faustina não é um desafio orgulhoso. Não é um embate de força humana. Ela responde a partir da humildade, do abandono. Dessa postura interior que o inimigo não suporta porque não pode se agarrar a ela. Quando uma alma se humilha diante de Deus, quando se entrega, quando não se coloca no centro,
o demônio perde a alavanca. Faustina registra que, diante dessa resposta, os demônios fogem, dispersam-se, vão embora. Ou seja, a cena não termina porque ela seja mais forte em nível psicológico. Termina porque a graça tem autoridade. Porque o inimigo não domina quando a alma se refugia em Deus. Este episódio deixa outra lição que afeta diretamente qualquer família. O inimigo muitas vezes tenta cercar você. Não com uma única tentação, mas com várias ao mesmo tempo. Problemas simultâneos, conflitos em cadeia, um cansaço que não se explica, um clima de tensão constante, como se tudo estivesse desenhado para que você perca a paciência, para que se torne duro, para que se isole, para que desista. E então a pergunta é incômoda, mas necessária. Quando sua casa se sente cercada por problemas, o que você faz? Reage com orgulho, com ira, com desespero? Ou escolhe o que Faustina escolheu? A humildade e o abandono em Deus, mesmo quando não entende o que está acontecendo? Em seguida, vamos tocar no ponto mais perigoso de todos, o ataque que nem sempre se vê de fora, a frieza interior em relação a Deus e a tentativa de isolar você. Depois dos episódios mais visíveis, o Diário de Faustina entra em um território ainda mais perigoso, porque aqui o inimigo já não depende de ruídos, nem de sacudidas, nem de imagens inquietantes. Aqui o ataque se torna interior, torna-se fino, torna-se sutil, e precisamente por isso pode ser mais devastador. Faustina descreve um momento de frieza para com Deus. Não é que ela deixe de acreditar de repente. É algo mais gradual, como se dentro o fogo se apagasse, como se a oração perdesse o sabor, como se a confiança congelasse. E o roteiro original insiste nisso como uma estratégia-chave. O inimigo sabe que, se não puder derrubá-lo de um golpe, tentará esfriá-lo aos poucos, até que a fé se torne um costume sem vida. E junto com essa frieza aparece outra manobra: o isolamento. A tentação de separá-la daqueles que podiam ajudá-la, especialmente de seus confessores ou diretores espirituais. Porque quando uma pessoa se isola, quando decide "eu resolvo sozinho", quando deixa de abrir sua alma com clareza, fica mais exposta. O inimigo busca que você não consulte, que não peça conselhos, que não revele o que está acontecendo. Busca que você se encerre. E então, segundo seu relato, chega a parte mais enganosa. A aparição com aparência de luz, uma presença que tenta se apresentar como boa, como se fosse um anjo. Este detalhe é decisivo porque mostra que o inimigo nem sempre se apresenta com feiura. Às vezes se disfarça de algo atraente, de algo brilhante, de algo que soa espiritual, até de algo que parece piedoso. E aí está o perigo. Porque se você se confunde, se aceita o falso como verdadeiro, é guiado para uma direção errada sem perceber. Como reage Faustina? O diário sublinha um gesto concreto: o sinal da cruz. Esse ato simples, tão cotidiano, mas carregado de autoridade. Ela se apega ao que a igreja ensina, a proteção do nome de Cristo, e essa falsidade se quebra. Este episódio é uma advertência para qualquer lar. Às vezes o maior ataque não é o medo evidente, é a frieza, a perda de fervor, a desconexão, a ideia de que não precisa mais rezar, ou que isso não importa. E quando isso se instala, muitas portas se abrem sem ruído. Depois de descrever esses ataques, o roteiro original ressalta uma frase que explica muito. O inimigo não golpeia ao acaso. Busca um tipo de terreno, busca um tipo de alma, e o expressa com clareza. Busca almas ociosas, ou seja, almas distraídas, apagadas, sem vigilância, sem vida interior. Pessoas que vivem à deriva, sem oração real, sem sacramentos, sem exame de consciência, sem uma luta concreta pelo bem. A ociosidade aqui não significa apenas não fazer nada no sentido externo. Significa deixar a vida espiritual sem guarda. Significa acostumar-se a viver sem Deus como centro, embora se diga que crê. É a fé que não se pratica, a fé que se adia, a fé que se torna algo secundário. E quando isso acontece, o inimigo encontra espaço, porque onde não há luz, a escuridão se acomoda sem resistência. Por isso, segundo o roteiro, o inimigo se sente especialmente atraído por lares onde a oração esfriou, onde a confissão foi esquecida,
onde a missa se torna rara, onde a família já não se une em torno de Deus e também se aproveita de momentos concretos, crises, solidão, cansaço, feridas não curadas. Ali tenta entrar com mais facilidade. E aqui vai a pergunta que sustenta tudo isso. Em sua casa, a fé está viva ou está em pausa? A vigilância espiritual ou a rotina? Porque se a maior porta que se abre é a indiferença, então o primeiro passo para proteger o lar não é buscar fenômenos raros, mas despertar por dentro. Agora vamos passar para o mais concreto. As portas específicas que, segundo o roteiro original, abrem acesso dentro de um lar. Agora chegamos ao mais concreto, ao que o roteiro original chama de portas. Não se trata de ideias vagas nem de medos difusos. Trata-se de práticas e objetos que, segundo o testemunho citado e a experiência de exorcistas, funcionam como um convite real. O mais perigoso é que quase tudo se apresenta como inocente, como entretenimento, como curiosidade, como algo espiritual, mas sem Deus. A primeira porta é o tabuleiro Ouija. O roteiro insiste que não é um jogo de festa, nem um passatempo para adolescentes. Apresenta-o como um instrumento de adivinhação, uma tentativa de contatar espíritos, e afirma que o que responde não são os mortos. As pessoas acreditam que falam com um familiar falecido, com alguém querido, com uma presença boa, mas o roteiro afirma o contrário. As almas não ficam vagando disponíveis para responder a uma tábua. E essa confusão é justamente a isca, porque quando alguém busca contato, abre uma porta e o que entra aproveita a emoção, a pena ou a curiosidade para ganhar terreno. O roteiro, inclusive, menciona um caso real que inspirou a história de O Exorcista, ligado a um adolescente introduzido ao Ouija, para sublinhar que não é tema de filme, mas uma escada que pode descer muito rápido. A segunda porta são as cartas de tarô. O roteiro assinala que estão por toda parte, com designs bonitos, com estética de anjos, cristais ou natureza, e por isso parecem inofensivas ou até espirituais. Mas define-as como adivinhação, como busca de conhecimento do futuro, fora da confiança na providência de Deus. E aqui descreve um padrão. Começa-se apenas por diversão. Uma leitura parece acertar e aos poucos torna-se um hábito. A pessoa consulta cartas para decidir, para acalmar a ansiedade, para se sentir guiada. E então aparece o perigo maior. O roteiro afirma que essa guia pode se transformar em uma voz interior que se oferece para dirigir sem cartas. E uma vez que se dá permissão, o controle se torna cada vez mais profundo. A terceira porta é a astrologia e os horóscopos. O roteiro reconhece que muitos se surpreendem, porque o horóscopo parece um texto leve, algo cotidiano. Mas insiste que também é adivinhação, uma tentativa de conhecer o futuro pelas estrelas em vez de confiar em Deus. E ressalta uma ideia-chave. Os demônios buscam portas pequenas. Basta que alguém diga, não tem nada a ver, é só curiosidade, é uma brincadeira. Essa fresta é suficiente. A quarta porta são os médiums, os psíquicos e as sessões espíritas. O roteiro é taxativo. Qualquer tentativa de contatar os mortos por esses meios é gravemente perigosa. E aqui volta o mesmo mecanismo emocional. O luto, a nostalgia, a necessidade de respostas. Precisamente aí se prende o engano, porque o que parece consolo pode terminar sendo escravidão. A pergunta incômoda é esta: se alguém em sua casa buscou sinais e mensagens, fez isso para curar ou para controlar o que só Deus pode sustentar? A quinta porta é o reiki e a cura por energias. O roteiro afirma que se tornou comum até entre católicos e adverte que se apresenta como algo terapêutico, neutro, apenas energia. Mas relaciona-o com a ideia de canalizar uma força espiritual que não se discerne e que pode envolver invocações, e assinala que, embora prometa bem-estar, pode abrir-se a influências que não são o que aparentam. A sexta porta é o yoga quando inclui elementos espirituais. O roteiro faz uma distinção clara. O alongamento físico ou o exercício não são o problema. O problema aparece quando se incorporam mantras,
invocações a divindades, abertura de chakras, busca de iluminação mediante práticas religiosas alheias ou a ideia do terceiro olho como porta espiritual. Não fala de esporte, fala de espiritualidade misturada. E aqui muitos se confundem porque sentem que é pacífico e bonito. Mas o roteiro insiste que o belo pode ser um disfarce. A sétima porta são as espiritualidades da nova era. O roteiro menciona cristais usados com fins espirituais, guias espirituais, canalização, regressão a vidas passadas e a lei da atração quando praticada como substituto espiritual. O ponto não é o objeto em si, mas a substituição. Quando se busca poder, direção ou salvação em coisas criadas, desloca-se a Deus e ali se abre uma porta. A oitava porta é a bruxaria e a magia, mesmo quando apresentada como magia branca ou como brincadeira. O roteiro descreve como jovens compram livros de feitiços, unem-se a grupos online, testam rituais por curiosidade. E é taxativo. Não existe uma magia segura que busque poder à parte de Deus. O ato de tentar dominar, manipular ou invocar já é um convite. A nona porta são filmes, meios e jogos que celebram o oculto. O roteiro não diz que tudo o que é de terror seja automaticamente espiritual, mas adverte sobre conteúdos que glorificam demônios, detalham rituais, tornam o mal atraente, tornam o diabo simpático ou normalizam pactos e feitiços, e sublinha o efeito. Baixa as defesas, desensibiliza, faz com que o perigoso pareça entretenimento. Menciona inclusive o tema do Halloween e pede discernimento, especialmente com filhos e netos, porque muito se disfarça de inocência. A décima porta é o perdão negado e o pecado persistente. Esta é diferente porque não é um objeto, é uma ferida aberta. O roteiro diz que o rancor funciona como uma chaga sem curar e que os demônios se sentem atraídos por feridas assim. Também insiste que perdoar não significa aprovar o que fizeram, nem confiar de novo, nem restaurar a relação. Significa soltar essa pessoa nas mãos da justiça de Deus e deixar de carregar o peso. E junto a isso, adverte sobre cair repetidamente em pecado mortal com plena consciência, porque debilita as defesas e dá terreno. Depois de ouvir sobre essas portas, a pergunta já não é se você gosta do tema. A pergunta é se em sua casa há algo disso, mesmo que pequeno, mesmo que antigo, mesmo que apenas por diversão. E se a paz que você sente falta tem uma causa concreta que hoje você pode identificar. Se a parte 8 te deixou desconfortável, é normal. Porque quando se identifica uma porta, aparece o medo de não saber o que fazer. Mas o roteiro original não para no alarme. Dá passos concretos. Passos simples, mas firmes. E repete com uma lógica clara. Não se pode pedir paz em uma casa se, ao mesmo tempo, se mantém dentro aquilo que convida à escuridão. Não se pode dizer, não tem nada a ver, quando a porta continua aberta. O primeiro passo é retirar o que abre portas. E aqui o roteiro é muito específico. Se em sua casa há um tabuleiro Ouija, cartas de tarô, objetos de bruxaria, amuletos usados com intenção espiritual, livros de feitiços, ferramentas de canalização ou qualquer coisa ligada a essas práticas, não se recomenda guardar por via das dúvidas, nem esconder, nem deixar como recordação. Também não se recomenda vender nem dar de presente. O roteiro insiste que vender ou dar de presente é, de certo modo, passar a porta para outra casa. É permitir que o dano se transfira. A instrução é retirar e desfazer-se disso, cortar a conexão, fechar a fresta. O segundo passo é a confissão. O roteiro sublinha que não basta jogar fora objetos se, ao mesmo tempo, houve participação nessas práticas ou se sustentou um pecado grave. A confissão aparece como um ato de ruptura real, não apenas psicológica, espiritual, voltar para a graça, recuperar a proteção que nasce de viver em amizade com Deus. E aqui o roteiro ressalta algo que muitos esquecem. O inimigo se alimenta da vergonha que te impede de confessar, porque a vergonha te isola, e o isolamento é terreno dele. Por isso, confessar é também romper o isolamento.
O terceiro passo é a renúncia explícita. O roteiro fala em renunciar a essas práticas, renunciar a todo vínculo com o oculto e fazê-lo de maneira consciente. Não como uma frase automática, mas como uma decisão interior. A lógica é simples. Se você abriu uma porta com um sim, feche-a com um não claro. E esse não se apoia na autoridade de Cristo, não na própria força. O quarto passo é pedir a bênção do lar. O roteiro assinala a importância de que um sacerdote abençoe a casa, especialmente se houve práticas ocultas ou se percebe uma atmosfera pesada. Porque uma casa não são apenas paredes. É um espaço onde se vive, onde se ama, onde se sofre. E também é um lugar que pode ser consagrado. O roteiro apresenta isso como um gesto de devolver o lar a Deus, de declarar quem é o Senhor daquele lugar. O quinto passo é voltar aos sacramentos e a uma vida de fé ativa. O roteiro insiste que a melhor defesa não é a obsessão com o inimigo, mas uma vida centrada em Deus. Missa, oração diária, terço, leitura da palavra, adoração se possível e, especialmente, oração em família. Porque uma família que reza junta não apenas pede proteção, fortalece-se por dentro, recupera a unidade. E a unidade é o que o inimigo tenta destruir primeiro. O sexto passo é vigiar o que entra pelas telas. O roteiro é muito claro. Mesmo que se retirem objetos, se deixar entrar o mesmo através de conteúdos que glorificam o oculto, o clima espiritual pode continuar se debilitando. Por isso fala de discernimento com filmes, séries, jogos, música, redes e especialmente com crianças e adolescentes. Não a partir de um controle cego, mas da responsabilidade. Porque ninguém deixa a porta da rua aberta à noite. E, no entanto, às vezes se deixa aberta uma porta interior sem perceber. O sétimo passo é invocar o nome de Jesus e usar sinais simples de fé. O roteiro recorda o sinal da cruz, como no episódio de Faustina. Recorda o terço como sua arma constante. E recorda a presença do anjo da guarda. Não como superstição, mas como fé concreta. Quando uma casa volta a pronunciar o nome de Jesus com confiança, o clima muda, nem sempre com espetáculo. Às vezes com uma paz lenta que volta a se instalar. O oitavo passo é educar. O roteiro insiste em ensinar os filhos e netos, porque muitas portas se abrem por ignorância, por moda, por curiosidade, por pressão social. Se uma criança cresce sem entender por que certas coisas são perigosas, um dia alguém as apresentará como jogo, e ali se abre a fresta. Por isso o roteiro pede para falar, explicar, formar e não deixar que a internet seja o catequista. Agora a pergunta é direta. Se você olhar para a sua casa com honestidade, qual destes passos é o primeiro que você deveria dar hoje? Qual porta precisa ser fechada já, não amanhã? Depois de tudo o que vimos, o roteiro original não termina com medo. Termina com um lembrete de esperança. A batalha existe sim, mas não porque o mal seja mais forte. Existe porque o bem é real e porque Deus não abandona quem se volta para ele. O inimigo busca portas, busca fendas, busca frieza, busca isolamento. Mas quando uma casa se volta para Deus, quando corta com o oculto, quando recupera a vida sacramental, quando reza com confiança, o terreno muda. Santa Faustina não escreveu seu diário para criar obsessão por demônios. Escreveu-o para conduzir as almas à misericórdia. E é isso que o roteiro insiste em deixar como conclusão. O centro não é o inimigo. O centro é Cristo. O centro é a graça. O centro é voltar a confiar. Porque, segundo o mesmo testemunho, o que mais faz Satanás sofrer não é sua curiosidade nem seu medo. É sua conversão. É que você volte para Deus. É que uma família, mesmo depois de erros, volte a dizer com sinceridade: Jesus, eu confio em vós. E se hoje você se sentiu tocado ou inquieto, fique com esta pergunta como último chamado. Não para se angustiar, mas para agir. O que você vai escolher? Continuar vivendo com uma porta aberta porque não tem nada a ver? Ou fechar essa porta com humildade e com decisão? Agora, segundo o roteiro original, terminamos com uma oração simples de proteção. Não como fórmula mágica, mas como ato de fé. Senhor Jesus Cristo,
Eu te entrego meu lar e minha família. Renuncio a tudo o que não vem de ti e a toda prática que tenha aberto portas ao inimigo. Peço-te que limpes este lugar com tua presença, que restaurares nossa paz, que cures nossas feridas e que nos guardes em tua misericórdia. Cobre meus filhos, meu cônjuge e cada pessoa que vive aqui. Que tua cruz seja nosso refúgio e teu nome nossa força. Amém. Fontes citadas no roteiro original. O Diário de Santa Faustina, com referências concretas às entradas mencionadas, e a advertência sobre práticas ocultas, tal como exposta no próprio texto base.